Olá, família! Que bênção estar com vocês hoje. Antes de começarmos, quero que você faça um exercício comigo. Pense no maior sonho que você tem guardado no coração. Aquele desejo que às vezes até parece impossível de realizar. Conseguiu? Agora multiplique esse sonho por 1000. E sabe de uma coisa? Mesmo assim, ainda seria pouco perto do que Deus pode fazer em sua vida. Em Efésios 3:20, encontramos uma das mais poderosas promessas da Bíblia. O apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não é incrível? Mas vamos refletir um pouco sobre isso. Quantas vezes nos contentamos com migalhas quando Deus quer nos dar um banquete? Quantas vezes limitamos o poder de Deus ao tamanho da nossa própria capacidade? É como se estivéssemos oferecendo um copo d'água para quem tem um oceano inteiro para nos dar. Mas você já se perguntou por que muitas vezes não vemos esse poder agindo em nossas vidas? A resposta pode estar na segunda parte do versículo. Segundo o poder que em nós opera. Veja bem, não é sobre o que podemos fazer, mas sobre permitir que Deus opere através de nós. Deixa eu te contar uma história que ilustra bem isso. Imagine uma criança que pede ao pai uma bicicleta usada, porque acha que é tudo que o pai pode dar. Mas o pai, que é dono de uma loja de bicicletas, já estava planejando presenteá-la com a melhor bicicleta da loja, com todos os acessórios possíveis. Às vezes, somos como essa criança, limitamos Deus ao tamanho dos nossos pedidos. O problema é que frequentemente olhamos para nossas circunstâncias com os olhos da limitação humana. Vemos as contas para pagar, o diagnóstico médico preocupante, o relacionamento quebrado, o sonho que parece impossível e pensamos, isso é grande demais. Mas para Deus, nada é grande demais. Quando a Bíblia diz infinitamente mais, ela está falando de algo que vai além da nossa compreensão. É como tentar explicar as cores do arco-íris para alguém que nunca viu cores. É algo que transcende nossa capacidade de imaginar ou calcular. Mas existe um detalhe importante. Deus não age sozinho. Ele quer nossa participação, nossa fé, nossa disposição em confiar e obedecer. É como uma dança. Deus conduz, mas precisamos estar dispostos a seguir seus passos. E sabe o que é mais impressionante? Deus não apenas quer fazer algo grande em sua vida, Ele quer fazer algo que vai impactar outras pessoas através de você. Quando permitimos que seu poder opere em nós, nos tornamos canais de bênção para outros. Pense em Moisés, que se achava incapaz de falar, mas libertou uma nação inteira. Pense em Davi, um simples pastor que se tornou o maior rei de Israel. Pense em Maria, uma jovem humilde que disse sim a Deus e se tornou a mãe do Salvador. Então, como podemos permitir que esse poder opere em nós? Primeiro, precisamos reconhecer nossa total dependência de Deus. Segundo, precisamos estar dispostos a sonhar grande, porque servimos um Deus grande. Terceiro, precisamos confiar que seus planos são melhores que os nossos. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez seus sonhos pareçam distantes demais, mas quero te encorajar. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que multiplicou 5 pães e 2 peixes, é o Deus que está ao seu lado agora. Não permita que o medo, a dúvida ou as circunstâncias limitem o que Deus quer fazer em sua vida. Abra seu coração para receber não apenas o que você pede, mas o infinitamente mais que Ele quer te dar. E lembre-se, quando Deus promete fazer infinitamente mais, Ele não está exagerando. Ele está apenas sendo quem Ele é, um Deus de infinitas possibilidades, de amor sem limites e de poder sem fim. A promessa que transcende limites. Efésios 3:20 é uma passagem que traz conforto, esperança e um impulso poderoso para a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, nos lembra que Deus não é limitado pela nossa capacidade de pedir ou imaginar. Muito pelo contrário, Ele é capaz de agir infinitamente além das nossas expectativas. Pense em quantas vezes você orou, pediu, sonhou,
mas no fundo sentiu que seus pedidos eram pequenos demais ou que Deus não poderia realmente atender. Talvez você até já tenha desistido por achar que suas orações não seriam ouvidas ou porque seus planos pareciam impossíveis. Mas Deus está dizendo para você hoje que Ele pode ir muito além disso. Ele opera com um poder que não se limita ao que nós pensamos ou pedimos. E não é apenas um poder qualquer. É um poder que habita dentro de nós, o Espírito Santo, que nos fortalece e age em nosso favor. O que significa infinitamente mais? Quando a palavra diz infinitamente mais, ela fala de uma quantidade e qualidade que ultrapassa qualquer medida humana. Não é apenas um pouco mais ou um pouco melhor. É um agir que ultrapassa toda a nossa imaginação. Isso significa que o Deus que você serve não está limitado pela sua situação, pelo tempo ou pelas suas circunstâncias. Mesmo que hoje tudo pareça perdido, Ele pode mudar o curso da sua história de um jeito surpreendente. Isso nos leva a abrir nossa mente e coração para um Deus que pensa e age diferente do mundo. Um Deus que tem planos de prosperidade, de vitória e de restauração para nós. Como viver essa promessa na prática? Mas como podemos viver essa promessa todos os dias? Confiança absoluta. Precisamos confiar que Deus tem poder para fazer infinitamente mais, mesmo quando não conseguimos ver saída. Entrega. Total. Entregar nossos sonhos, medos e limitações nas mãos do Senhor. Orar com fé. Não orar com medo ou dúvida, mas com a certeza de que Ele pode e vai agir. Esperar com paciência. Deus trabalha no tempo certo e Ele nunca falha. Agradecer sempre. Mesmo antes de ver a resposta, agradecer porque Ele já está operando. Exemplo bíblico: Abraão e a promessa de Deus. Um exemplo poderoso dessa promessa é Abraão. Deus prometeu a ele uma descendência numerosa, quase impossível de imaginar para um homem velho e sem filhos. Abraão creu no poder de Deus, mesmo sem ver a realização imediata. E o resultado foi infinitamente além do que ele poderia pedir ou pensar. Assim também Deus quer agir na sua vida, com poder, fé e infinitas possibilidades. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar algo muito especial com vocês, algo que todos nós já enfrentamos em algum momento. Como manter nossa fé forte quando as respostas parecem demorar a chegar. Sabe aquela sensação de estar esperando por algo importante? Aquela ansiedade que bate no peito, aquela dúvida que às vezes sussurra no nosso ouvido? É normal, é humano, mas existe um caminho para fortalecer nossa confiança, mesmo nesses momentos. Primeiro, precisamos entender que a confiança é como uma planta. Precisa ser regada diariamente. Não é algo que simplesmente acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada que construímos passo a passo. Quando falamos em abrir nosso coração para receber essa ação sobrenatural, estamos falando de vulnerabilidade, de honestidade com nós mesmos. É como abrir as janelas de casa para deixar a luz entrar. Às vezes temos medo de nos expor, de mostrar nossas fragilidades, mas é justamente nessa abertura que encontramos nossa maior força. Você já percebeu como as maiores bênçãos da sua vida vieram em momentos inesperados? É porque quando abrimos nosso coração, criamos espaço para o extraordinário acontecer. Não precisamos ter todas as respostas, não precisamos entender tudo, precisamos apenas confiar. Agora, vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos, aqueles momentos de dúvida e medo. Eles são como nuvens escuras que aparecem no céu da nossa fé. E está tudo bem. Ter dúvidas não significa falta de fé, significa que somos humanos, que estamos crescendo. Uma das formas mais poderosas de lidar com esses momentos é através da gratidão. Pare agora mesmo e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples: o ar que respira, o café da manhã, o sorriso de alguém que ama. Quando praticamos a gratidão, mudamos nosso foco da ausência para a abundância. Outra ferramenta poderosa é a comunhão. Não fomos feitos para caminhar sozinhos.
Quando nos conectamos com pessoas que compartilham nossa fé, encontramos força, encontramos apoio, encontramos esperança. É como uma fogueira. Quando juntamos mais lenha, o fogo fica mais forte. E sobre aquela resposta que parece demorar, lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, preparo. É como uma semente plantada. Não vemos o que acontece debaixo da terra, mas todo o processo é necessário para que ela se torne uma árvore forte. Uma prática que tem me ajudado muito é manter um diário de bênçãos. Todo dia, antes de dormir, escrevo algo bom que aconteceu, algo que aprendi, uma pequena vitória. Quando as dúvidas aparecem, volto algumas páginas e vejo quanto caminho já percorri, quantas orações já foram respondidas. A confiança também se fortalece quando colocamos em prática o que aprendemos. É como aprender a andar de bicicleta. No começo temos medo, mas cada vez que subimos e pedalamos, ficamos mais seguros. Cada pequeno ato de fé constrói nossa confiança. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento. Cada momento de espera é uma chance de fortalecer nossa fé. E quando as dúvidas aparecerem, porque elas vão aparecer, respire fundo e lembre-se de todas as vezes em que você já foi sustentado, todas as vezes em que o impossível se tornou possível. A confiança é uma escolha diária. É decidir acreditar mesmo quando não vemos, é escolher esperar mesmo quando o caminho parece longo. E sabe de uma coisa? Você é mais forte do que imagina. Sua fé tem mais poder do que você pensa. Quero terminar compartilhando uma verdade que tem me sustentado. Não precisamos ter uma fé perfeita, precisamos ter uma fé perseverante. Uma fé que continua, que não desiste, que se renova a cada manhã. Se esse conteúdo tocou o seu coração, juntos somos mais fortes. Juntos, nossa fé cresce. Entendendo o poder de Deus em nós. Efésios 3:20 diz que Deus faz tudo segundo o poder que em nós opera. Isso é uma verdade transformadora. Deus não age de fora para dentro, mas de dentro para fora, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Isso significa que a fé, a coragem e a força para enfrentar desafios não vêm de nós mesmos, mas do poder divino que está em ação no nosso coração. Quando confiamos nessa força, nenhuma dificuldade é grande demais. Você já percebeu que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, às vezes surge uma força inexplicável para seguir em frente? Essa é a manifestação desse poder de Deus em você. Por que então às vezes duvidamos? Apesar dessa promessa clara, é normal que dúvidas e medos apareçam. Afinal, somos humanos e a mente muitas vezes fica presa em preocupações e limitações. A dúvida surge quando focamos no que vemos e sentimos e esquecemos que Deus age no invisível, no sobrenatural. O desafio é aprender a olhar além das circunstâncias, enxergar com os olhos da fé. Quando você começar a mudar o foco da sua mente das dificuldades para o poder de Deus, a confiança vai crescer e o impossível começará a parecer possível. A importância da renovação da mente. Uma das maiores chaves para viver essa promessa de Efésios 3:20 é a renovação da mente. Isso quer dizer mudar o modo como pensamos. Paulo nos ensina em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Quando você começa a alimentar sua mente com pensamentos de fé, esperança, gratidão e amor, você abre espaço para o agir divino que é infinitamente mais. Como renovar a mente no dia a dia? Aqui vão algumas atitudes práticas para renovar a mente e manter viva a expectativa do agir de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Encha sua mente com a palavra de Deus, especialmente passagens que falam do poder e do amor dele. Ore com fé. Converse com Deus de coração aberto, confiando que Ele está ouvindo e pronto para agir. Afirme promessas.
Repita em voz alta as promessas de Deus para que elas se tornem a base dos seus pensamentos. Evite notícias e ambientes negativos. Proteja sua mente de tudo que gera medo e desânimo. Medite no poder de Deus. Dedique momentos para refletir e se conectar com o Espírito Santo. Cerque-se de pessoas de fé. A companhia certa fortalece nossa caminhada e nossa crença no impossível. Testemunho que inspira. Quero compartilhar rapidamente a história de uma pessoa que, assim como você, enfrentava uma situação difícil. Ela sentia que seus pedidos pareciam pequenos demais diante dos problemas, mas escolheu confiar na promessa de Efésios 3:20. Mesmo quando tudo indicava derrota, ela renovava sua mente diariamente com a palavra e a oração. E Deus, no tempo certo, agiu infinitamente mais do que ela poderia imaginar, trazendo soluções, paz e um recomeço glorioso. Essa história mostra que o poder de Deus em nós não falha. Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Você já parou para pensar por que às vezes nosso coração parece ter um cadeado? Pois é. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós já experimentamos: o coração fechado. Sabe aquela sensação de que algo está bloqueando suas emoções? Como se houvesse um muro invisível impedindo você de sentir, de se conectar, de confiar. É exatamente sobre isso que precisamos conversar. O coração é muito mais do que apenas um órgão que bombeia sangue. É o centro das nossas emoções, o lugar onde guardamos nossas esperanças, nossos sonhos e, sim, também nossas feridas. É como uma casa com muitos cômodos, onde cada experiência deixa sua marca. Mas por que fechamos essa casa? Por que trancamos suas portas? A resposta está nas nossas experiências de vida. Aquela decepção amorosa que deixou cicatrizes, aquela amizade que terminou em traição, aquele sonho que parecia perfeito, mas desmoronou. Cada dor vai colocando um tijolo nesse muro. E não para por aí. O medo do fracasso é como um arquiteto que projeta paredes cada vez mais altas. E se eu tentar e der errado de novo? E se eu confiar e me machucar? São perguntas que ecoam em nossa mente, fortificando ainda mais essas barreiras. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando não entendemos os planos de Deus para a nossa vida, quando as coisas parecem não fazer sentido, é como se adicionássemos uma tranca extra nesse coração já fechado. O problema é que, ao fazer isso, estamos também impedindo algo extraordinário: o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. É como fechar as janelas de casa num dia de brisa refrescante. O vento quer entrar, quer renovar o ambiente, mas não consegue. Em Efésios 3:20, encontramos uma promessa poderosa. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas como Ele pode agir se mantemos nosso coração trancado? É como ter um presente maravilhoso nas mãos, mas se recusar a abrir o embrulho. Precisamos entender que ter um coração aberto não significa ser ingênuo ou vulnerável. Significa ser corajoso o suficiente para permitir que a cura aconteça, que o amor entre, que a fé cresça. É como abrir as cortinas depois de um longo inverno e deixar o sol entrar. O processo de abrir o coração começa com pequenos passos. É como desmontar um muro, tijolo por tijolo. Começa com perdão. Perdoar os outros e a nós mesmos. Continua com aceitação. Entender que nem tudo está sob nosso controle. E se fortalece com confiança em Deus e em seu tempo perfeito. Quando começamos a abrir nosso coração, algo extraordinário acontece. As feridas começam a cicatrizar. Não porque as esquecemos, mas porque permitimos que sejam curadas. Os medos começam a diminuir, não porque desaparecem, mas porque aprendemos a enfrentá-los com fé. E sabe o mais incrível? Quando permitimos que Deus trabalhe em nosso coração aberto, Ele realmente faz infinitamente mais do que imaginamos. Aquela promessa de Efésios 3:20 deixa de ser apenas um versículo bonito e se torna uma realidade vivida. Então,
Hoje, quero te fazer um convite. Que tal começar a soltar essas trancas? Que tal permitir que seu coração respire novamente? Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser devagar, no seu tempo, mas com a certeza de que Deus está com você em cada passo. Lembre-se, seu coração foi feito para amar, para sentir, para viver em plenitude. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus continue abençoando sua vida. Abertura do coração. Um ato de coragem. Abrir o coração requer coragem e decisão. É preciso dizer sim a Deus mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando a dor insiste em falar mais alto. Abrir o coração significa confiar, entregar e se permitir ser transformado. É um convite para que o amor e o poder de Deus ocupem o lugar do medo e da dúvida. Ferramentas para manter o coração aberto. Perdão. Perdoar quem nos feriu liberta o coração da amargura e permite que o amor de Deus entre. Gratidão. Agradecer mesmo pelas dificuldades abre espaço para a esperança. Oração sincera. Falar com Deus sobre tudo, inclusive sobre nossas dores e medos. Cultivar a esperança. Lembrar das promessas de Deus, mesmo quando o cenário parece difícil. Buscar a comunhão. Estar perto de irmãos na fé fortalece o coração. Deus está conosco nas tempestades. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que mantiveram o coração aberto e foram surpreendidas pelo agir de Deus, mesmo em meio às piores tempestades. Lembre-se de Daniel na cova dos leões, de José no cárcere, de Paulo e Silas na prisão. Todos eles enfrentaram momentos difíceis, mas mantiveram a fé e viram Deus agir infinitamente além. Infinitamente. Mais além daquilo que eu poderia pedir ou pensar, já parou para pensar no imenso poder que habita dentro de você? Aquela força que muitas vezes ignoramos, mas que está sempre ali, esperando para ser descoberta e utilizada. Sabe, durante anos de minha jornada espiritual, aprendi que existe uma conexão profunda entre nossa mente, nosso coração e o poder divino que nos foi dado. É como uma fonte inesgotável de energia que está sempre disponível, mas que precisa ser acessada da maneira correta. Quando falamos em renovar a mente, não estamos falando apenas de pensamento positivo. É algo muito mais profundo. É sobre transformar completamente a forma como vemos o mundo e como nos relacionamos com o divino. Imagine seu coração como um jardim. Para que as flores mais belas possam crescer, precisamos primeiro preparar o solo, removendo as ervas daninhas das dúvidas, dos medos e das limitações que nós mesmos criamos. É um processo diário de cultivo e cuidado. O que muitas pessoas não percebem é que os milagres não são eventos distantes e inalcançáveis. Eles acontecem todos os dias, em pequenos e grandes momentos, quando mantemos nosso coração aberto e nossa mente renovada. Já testemunhei inúmeras transformações extraordinárias na vida de pessoas que entenderam esse princípio. Pessoas que estavam enfrentando desafios aparentemente impossíveis e, ao se conectarem com esse poder interior, viram suas realidades mudarem completamente. Mas como podemos acessar esse poder? Como podemos manifestar esses milagres em nossa própria vida? A resposta está na consistência de nossas práticas espirituais, na pureza de nossas intenções e na força de nossa fé. Primeiro, precisamos entender que esse poder não é algo externo a nós. Ele já está presente em nosso ser, como uma semente divina plantada em nosso interior. Nossa tarefa é nutrir essa semente com amor, gratidão e confiança. Quando começamos a praticar a gratidão diariamente, mesmo pelas pequenas coisas, abrimos um canal direto com o divino. É como se estivéssemos sintonizando nossa frequência com a frequência do milagre. A renovação da mente acontece quando decidimos conscientemente abandonar padrões de pensamento limitantes e abraçar uma nova perspectiva alinhada com a verdade divina. Não é um processo instantâneo, mas cada pequeno passo nos leva mais perto de nossa transformação. Manter o coração aberto significa estar receptivo às bênçãos que o universo tem para nos oferecer.
Às vezes, os milagres chegam de formas inesperadas, através de pessoas ou situações que jamais imaginaríamos. Lembro-me de uma história muito especial de uma senhora que participava de nossos encontros. Ela enfrentava uma situação financeira muito difícil e parecia não haver saída. Mas ela manteve sua fé inabalável, continuou renovando sua mente diariamente e manteve seu coração aberto para receber. Em menos de 3 meses, uma série de coincidências divinas começou a acontecer em sua vida. Oportunidades surgiram. Pessoas certas cruzaram seu caminho e, gradualmente, sua situação começou a mudar completamente. Este é apenas um exemplo do que pode acontecer quando nos abrimos verdadeiramente para o poder que habita em nós. Não são coincidências. São manifestações divinas que ocorrem quando alinhamos nossa energia com a fonte de todo poder. Quero convidar você a fazer um exercício simples comigo agora. Feche seus olhos por um momento e respire profundamente. Sinta essa energia divina que pulsa dentro de você. Reconheça sua presença. Agradeça por ela. Agora, imagine essa energia se expandindo, preenchendo cada célula do seu corpo, alcançando cada área da sua vida que precisa de transformação. Visualize os milagres acontecendo, as portas se abrindo, as bênçãos fluindo. Este é o poder da renovação da mente em ação. É o poder da fé viva, da confiança absoluta no divino. Não é sobre pedir e esperar passivamente, mas sobre co-criar ativamente com o universo. Cada vez que você escolhe um pensamento positivo, cada vez que você decide confiar, mesmo quando tudo parece difícil, você está ativando esse poder interior. Você está criando um campo de possibilidades infinitas ao seu redor. Os milagres começam a se manifestar quando paramos de duvidar e começamos a acreditar verdadeiramente. Quando entendemos que somos canais do poder divino e que fomos criados para manifestar grandeza e abundância em todas as áreas de nossas vidas. Meus queridos, quero que vocês carreguem essa mensagem em seus corações. Vocês são muito mais poderosos do que imaginam. O poder que habita em vocês é capaz de realizar o impossível, de transformar realidades, de criar milagres. Continue cultivando sua fé, renovando sua mente e mantendo seu coração aberto. Os milagres estão a caminho, as transformações estão acontecendo, mesmo que você ainda não possa ver. Se você se identificou com essa mensagem e quer continuar essa jornada de transformação comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Agradeço imensamente sua presença e sua confiança. Que o poder divino que habita em você se manifeste em milagres extraordinários em sua vida. O poder de Deus se manifestando na vida real. Deus não é apenas um conceito distante ou uma promessa abstrata. Ele age de verdade, transformando vidas, curando corações, renovando esperanças e abrindo portas onde parecia não haver saída. Quando confiamos em Efésios 3:20, estamos afirmando que Deus é capaz de realizar milagres, acontecimentos que vão além da lógica humana, que desafiam as probabilidades e mostram seu poder infinito. Milagres, que vão além do imaginável. Os milagres de Deus são infinitos e podem se manifestar de formas variadas: cura física, restauração emocional, oportunidades inesperadas, relacionamentos restaurados, provisionamento financeiro, proteção divina e muito mais. Essas manifestações não são para poucos, mas para todos que creem e esperam no Senhor com fé sincera. Como preparar seu coração para os milagres? Fé constante. Acreditar mesmo quando a situação é contrária. Obediência. Seguir os caminhos de Deus com humildade. Gratidão antecipada. Agradecer antes de ver o milagre. Paciência. Esperar o tempo certo de Deus que nunca falha. Testemunho. Compartilhar as vitórias para fortalecer sua fé e a de outros. Exemplos bíblicos de milagres. A Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram o agir poderoso de Deus. A cura do paralítico em Lucas 5.
a multiplicação dos pães e peixes em João 6, a ressurreição de Lázaro em João 11 e a transformação da água em vinho em João 2. Cada um desses milagres foi infinitamente mais do que a situação humana poderia prever. Mais além daquilo que eu poderia pedir ou pensar. Que bênção estar com vocês novamente. Antes de começarmos, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma conexão tão forte com Deus, enquanto outras, mesmo orando muito, sentem que suas preces não são atendidas? A resposta pode estar em algo que chamamos de fé ativa. Sabe aquela fé que vai além das palavras? Que não fica só na teoria, mas se transforma em ação? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Muitas vezes, achamos que ter fé é apenas acreditar, é só ter um sentimento bonito no coração. Mas a verdade é que a fé verdadeira é muito mais que isso. A fé que move montanhas é aquela que nos faz levantar e agir. Imagine uma semente. Ela tem todo o potencial para se tornar uma árvore frondosa, mas se ficar guardada na gaveta, nada acontece. É preciso plantá-la, regar, cuidar. Nossa fé é assim também. Não basta dizer, eu creio. Precisamos demonstrar essa fé através das nossas ações. Quando falamos de fé ativa, estamos falando de uma postura diante da vida. É aquela fé que nos faz acordar cedo para orar, mesmo quando estamos cansados. É a fé que nos move a ajudar alguém necessitado, mesmo quando não temos muito. É a fé que nos dá coragem para dar o primeiro passo em direção aos nossos sonhos. Lembra da história de Pedro andando sobre as águas? Ele não ficou apenas contemplando Jesus. Ele teve a coragem de sair do barco. Claro, em um momento ele duvidou e começou a afundar. Mas mesmo assim, sua atitude inicial foi de fé ativa. E você sabe o que é mais incrível? Quando colocamos nossa fé em ação, abrimos as portas para que Deus opere de maneira sobrenatural em nossa vida. É como se disséssemos, Senhor, eu não só acredito, mas estou disposto a fazer a minha parte. Muitas vezes, ficamos esperando que Deus faça tudo sozinho, que um milagre caia do céu sem qualquer esforço da nossa parte. Mas Deus quer ser nosso parceiro, quer trabalhar conosco. Ele quer ver nossa fé em movimento. Pense em Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão teve que deixar sua terra, sua família, tudo o que conhecia. Sua fé o colocou em movimento. Moisés teve que erguer seu cajado antes do mar se abrir. Davi teve que enfrentar Golias. Todos eles demonstraram uma fé ativa. E não estou falando apenas de grandes feitos bíblicos. A fé ativa se manifesta no dia a dia. É quando você ora pela cura de alguém e vai visitá-lo no hospital. É quando você pede sabedoria a Deus e se dedica aos estudos. É quando você busca a prosperidade e trabalha com excelência. Mas atenção, fé ativa não significa ansiedade ou afobação. Não é fazer por fazer. É agir com confiança, sabendo que Deus está no controle. É dar passos firmes, guiados pelo Espírito Santo. Às vezes, o medo tenta nos paralisar. As circunstâncias parecem adversas demais, mas é justamente nesses momentos que nossa fé precisa se manifestar em ações concretas. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Quero te desafiar hoje. Que área da sua vida precisa de uma fé mais ativa? Onde você tem apenas acreditado, mas ainda não começou a agir? Talvez seja na área profissional, na família, na saúde. Comece com pequenos passos. Se você quer um relacionamento melhor com Deus, estabeleça um horário diário para a oração. Se busca uma vida mais saudável, comece a se exercitar hoje mesmo. Se deseja crescer profissionalmente, invista em conhecimento. Lembre-se, Deus já colocou dentro de você todo o potencial necessário. Ele já te capacitou com dons e talentos. Agora, cabe a você colocar essa fé em movimento. E não se preocupe com os resultados imediatos. A fé ativa não significa que tudo vai dar certo da noite para o dia. Às vezes, como Abraão,
Precisamos caminhar sem ver o destino final, mas cada passo dado com fé nos aproxima mais das promessas de Deus. Quero terminar com uma palavra de encorajamento. Sua fé, por menor que pareça, quando colocada em ação, tem o poder de transformar realidades. Deus não precisa da nossa fé perfeita, Ele precisa da nossa fé ativa. Que o Senhor abençoe sua semana e que sua fé seja cada vez mais ativa e transformadora. O que é a fé ativa? A fé ativa é uma fé que age, que se manifesta em atitudes concretas de confiança em Deus. Não é apenas acreditar com palavras, mas viver a crença diariamente, mesmo diante das dificuldades. Tiago 2,17 nos ensina que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, fé sem ação não produz resultados, como a fé ativa abre portas. Confiança que leva à ação. Quando confiamos em Deus, buscamos oportunidades, oramos com intensidade e tomamos decisões guiadas pela fé. Perseverança. Não desistimos no primeiro obstáculo porque sabemos que Deus pode agir no tempo certo. Obediência. Seguir a palavra de Deus, mesmo quando não entendemos tudo, cria ambiente para milagres. Gratidão constante. Reconhecer o que Deus já fez fortalece a confiança no que Ele ainda fará. Exemplos bíblicos de fé. Ativa Abraão. Saiu da sua terra, confiando na promessa de Deus mesmo sem ver o cumprimento imediato. Pedro. Andou sobre as águas porque confiou em Jesus e não permitiu que o medo o dominasse. A mulher com fluxo de sangue. Agiu em fé tocando a veste de Jesus e foi curada imediatamente. A fé ativa transforma sua realidade. Quando sua fé é ativa, você se torna um canal para o agir de Deus. Você deixa de ser espectador e passa a ser participante das promessas divinas. Isso muda tudo: suas escolhas, sua coragem, sua esperança. É essa fé que permite que Deus faça infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. O coração que atrai o poder de Deus. Vamos falar sobre algo que tem o poder de revolucionar completamente nossa caminhada com Deus. A gratidão. Você já parou para pensar como a gratidão pode ser uma chave poderosa para experimentar ainda mais da presença de Deus? Pois é, muitos de nós já entendemos que a fé move montanhas, que precisamos renovar nossa mente diariamente e manter nosso coração aberto para Deus. Mas existe um elemento que potencializa tudo isso: um coração verdadeiramente grato. Sabe, quando começamos a praticar a gratidão de forma genuína, algo sobrenatural acontece. Não é sobre simplesmente dizer obrigado mecanicamente, mas sobre desenvolver um olhar que reconhece a bondade de Deus em cada detalhe da nossa vida. É como se nossos olhos espirituais se abrissem para enxergar as bênçãos que sempre estiveram ali. Lembro de uma história que mudou minha perspectiva sobre gratidão. Uma senhora da nossa comunidade estava passando por momentos muito difíceis. Havia perdido o emprego, estava com problemas de saúde, mas mesmo assim, todo domingo ela chegava na igreja com um sorriso no rosto e um coração transbordando de gratidão. Quando perguntaram a ela como conseguia manter essa atitude, ela respondeu: "Aprendi que agradecer não é uma reação às circunstâncias, é uma decisão do coração." E não é que a palavra de Deus nos ensina exatamente isso? Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Percebam, não diz por tudo, mas em tudo. Isso significa que mesmo nas situações desafiadoras, podemos escolher ter um coração grato. Quando praticamos a gratidão, algo extraordinário acontece em nosso interior. É como se abríssemos um canal direto com o céu. Nossa perspectiva muda, nossa fé se fortalece e começamos a ver a mão de Deus agindo em áreas onde antes só víamos problemas. Vou compartilhar com vocês 3 princípios transformadores sobre a gratidão que aprendi ao longo da minha jornada. Primeiro,
A gratidão nos mantém conectados com a presença de Deus. Quando somos gratos, naturalmente nos voltamos para Ele, reconhecendo sua soberania e bondade em nossa vida. Segundo, a gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o medo. Quando começamos a agradecer, nossa mente se concentra nas bênçãos que já temos e não nas preocupações sobre o que ainda não aconteceu. Terceiro, a gratidão atrai mais bênçãos. Não porque Deus seja um negociante que troca gratidão por favores, mas porque um coração grato está mais preparado para receber e reconhecer as bênçãos que Ele já separou para nós. Mas como podemos desenvolver esse coração grato de forma prática? Comece pequeno. Todo dia, antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples: o ar que você respira, o alimento na sua mesa, o sorriso de alguém que você ama. Pratique o que eu chamo de gratidão preventiva. Agradeça por bênçãos que ainda não se manifestaram, mas que você crê que Deus já separou para a sua vida. Isso não é presunção, é fé em ação. Lembre-se, a gratidão não é apenas um sentimento, é uma prática espiritual poderosa. Quanto mais agradecemos, mais nossa fé cresce e mais experimentamos do agir sobrenatural de Deus em nossa vida. E sabe o que é mais incrível? A gratidão é contagiosa. Quando você começa a expressar gratidão, as pessoas ao seu redor são impactadas. Seu testemunho se torna mais poderoso e você se torna um canal de bênção para outros. Quero propor um desafio para você que está me assistindo. Durante os próximos 21 dias, comece seu dia com uma oração de gratidão. Não peça nada, apenas agradeça. Observe como isso vai transformar sua perspectiva e sua experiência com Deus. A gratidão é como uma chave que abre as portas do céu, permitindo que mais da presença e do poder de Deus fluam em nossa direção. É um princípio espiritual que, quando praticado com sinceridade, tem o poder de transformar completamente nossa caminhada na fé. Se você foi abençoado com essa mensagem, que Deus continue abençoando sua vida abundantemente. A gratidão é muito mais do que um simples obrigado. A gratidão é muito mais do que um simples obrigado. É um estado de coração que reconhece a bondade e a fidelidade de Deus em todos os momentos, mesmo nos desafios. Quando somos gratos, demonstramos fé, reconhecemos que Deus está no controle e abrimos espaço para mais bênçãos. A Bíblia nos mostra em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O louvor, como porta para o sobrenatural. O louvor é outra forma poderosa de expressar nossa gratidão e fé. Quando louvamos, exaltamos o nome de Deus, afirmamos sua soberania e convidamos sua presença para habitar em meio às nossas circunstâncias. No livro de Atos 16:25, Paulo e Silas, mesmo presos, louvaram a Deus, e isso resultou em um milagre: a libertação deles e a conversão do carcereiro. Praticando gratidão e louvor no dia a dia, comece o dia agradecendo a Deus por sua vida e suas bênçãos, mesmo as pequenas. Lembre-se das vitórias passadas e agradeça por elas. Louve a Deus com músicas, palavras ou ações. Declare sua confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando os desafios persistem. Compartilhe testemunhos para inspirar outros a manterem a fé. É um estado de coração que reconhece a bondade e a fidelidade de Deus em todos os momentos, mesmo nos desafios. Quando somos gratos, demonstramos fé, reconhecemos que Deus está no controle e abrimos espaço para mais bênçãos. A Bíblia nos mostra em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O louvor como porta para o sobrenatural. O louvor é outra forma poderosa de expressar nossa gratidão e fé. Quando louvamos, exaltamos o nome de Deus, afirmamos sua soberania e convidamos sua presença para habitar em meio às nossas circunstâncias. No livro de Atos 16:25, Paulo e Silas, mesmo presos,
louvaram a Deus, e isso resultou em um milagre: a libertação deles e a conversão do carcereiro. Praticando gratidão e louvor no dia a dia, comece o dia agradecendo a Deus por sua vida e suas bênçãos, mesmo as pequenas. Lembre-se das vitórias passadas e agradeça por elas. Louve a Deus com músicas, palavras ou ações. Declare sua confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando os desafios persistem. Compartilhe testemunhos para inspirar outros a manterem a fé. Se essa série foi um alimento para sua alma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para espalhar essa palavra transformadora.